Gente, tudo bem? Eu não sei se vocês estão acompanhando a situação envolvendo, né, a Juliana, o Otávio Mesquita, acho que é Juliana Oliveira, o Otávio Mesquita. Inclusive aí, como o nome do Danilo Gentili, do diretor o João, e acho que o do programa foi mencionado num vídeo pela Juliana, o Danilo publicou um vídeo lá no Instagram dele, inclusive eu até fiz um react e postei tanto no perfil do Nalei como no meu perfil, né, abordando lá algumas situações. Hoje eu não vou abordar nesse vídeo as situações que eu abordei lá, é uma situação diferente. O que me chama a atenção? Tá se falando muito em estu, mas nós temos que saber que existe uma diferença entre essa palavra que eu acabei de mencionar. Eu tenho até receio, gente, de mencionar ela inteira e acaba prejudicando o canal. Enfim, né? É um caráter pedagógico aqui do canal, não é fofoca, nada disso. É pedagógico. E a gente tem que entender também o que é uma importunação sexual para não fazer essa confusão, né? Porque às vezes a galera tá fazendo confusão. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui, como sempre, né, gente, a lei. Se você puder, já vai até o Código Penal, tá? Já faz essa gentileza, vai lá no Google, digita Código Penal, tá? Código Penal, que eu quero compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente poder ler juntos e aí trazer Jus Brasil, claro, para explicar como que é na prática, para vocês conseguirem entender o que está acontecendo, né, e qual que é a questão aí ou não. Claro que tudo isso vai ser averiguado, parece que ela até hoje foi à delegacia prestar depoimento, então os demais serão convocados, mas, enquanto isso, é legal a gente aqui trocar algumas ideias, tá? Vamos lá, gente. Compartilhando aqui com vocês. Deixa eu só aumentar. Vou diminuir a minha imagem, como sempre. Quando você abrir o Código Penal, tá? Você vai lá no artigo 213. Faz essa gentileza aí. Deixa eu diminuir aqui, galera. Tá muito... Eu vou diminuir o tamanho. Fica, às vezes, um pouquinho ruim para enxergar, mas se eu deixar uma fonte muito grande, vai ficar ruim até para vocês poderem visualizar. Ó, quando você entra no Código Penal, você vai lá para o título dos crimes contra a dignidade sexual, título 6, e capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual, tá? O primeiro é aqui, ó, estu, tá? Artigo 213. Vamos lá, o que diz esse artigo? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, para Juliana falar que é um estu, ela tem que provar, né, no caso, que ela foi constrangida com violência ou grave ameaça pelo Otávio Mesquita. Isso tem que ficar provado. Tá? Eu não vou nem falar que ela vai ter que provar. Isso aqui, talvez não apresentar as câmeras, isso aqui vai ter que ficar comprovado no processo, tá? E aí continua. A ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, para a gente falar em estu, nós temos que ter violência ou grave ameaça. Se não tem violência ou grave ameaça, não tem que se falar nesse crime, gente. Tá? Não tem que falar no crime, beleza? Agora, uma outra questão aqui, ó. Aí tá falando das penalidades, tá, gente? Reclusão, né? Prisão, se resultar em morte, enfim, vamos lá. Tem violência sexual mediante fraude. Não quero falar sobre isso agora. O foco é importunação sexual, tá? Então, nós lemos ali a questão do estu, porque tem muita thumb, né, aqui no YouTube, falando sobre isso, né? Então, a gente tem que fazer essa diferença, né? O objetivo aqui é o caráter realmente pedagógico voltado para a questão jurídica. Vamos lá, importunação sexual. Gente, a importunação sexual, esse artigo que está grifado aí, que é o 215A, ele não tinha no Código Penal. O Código Penal é de 1940, tá?
Esse artigo, ele veio com essa lei aí, ó, 13.718 de 2018, que é a lei de importunação sexual, tá? O que diz esse artigo? Vamos lá. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, por exemplo, passar a mão no seio, passar a mão na bunda, né? Enfiar a mão na calcinha. Tô dando exemplo aqui, tá, gente? Talvez para ficar um pouco mais claro. Você praticar contra alguém ou passar a mão na cueca do homem, dentro da cueca, colocar a mão, tá? E sem a sua anuência. Isso é importunação sexual. Vocês estão entendendo aqui? Beleza. Agora, vamos ao Jus Brasil, né? O que diz o Jus Brasil, que eu gosto de trazer aqui as decisões para você. Eu já tô abrindo, tá? Você pode ir lá no Google digitar Jus Brasil com S, tá, gente? E aí você coloca, eu coloquei importunação sexual no caso, últimos 2 anos, né? Para tentar trazer algumas decisões um pouco mais recentes aqui para vocês. E aí, olha que legal, uma decisão aqui do STJ, ou seja, Superior Tribunal de Justiça lá de Brasília, é acórdão, porque é uma decisão do tribunal chamada de acórdão. Agravo regimental no agravo em recurso especial, gente, são nome de recursos, tá bom? O que nos interessa aqui é o conteúdo, beleza? Vamos lá, ó. Desclassificação do crime de estupro para importunação sexual. Violência ou grave ameaça não identificada na conduta do réu. Agravo não provido, ou seja, recurso não provido, não ganho, tá? Vamos lá. O crime de estupro resta configurado quando o agente constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Isso está na lei, gente, está no Código Penal, né, que nós vimos. Número 2 aqui, ó. O réu apalpou as partes íntimas da vítima, com o objetivo de satisfazer sua lascívia, sem que para isso tenha utilizado de violência ou grave ameaça, uma vez que surpreendeu a vítima em um momento de distração. A pessoa virou as costas, foi lá e passou a mão na bunda, né? Pegou lá no seio, passou a mão lá no órgão genital do homem, né? No órgão genital da mulher. Veja que não há uma grave ameaça, não há uma violência. Vocês estão entendendo aqui a diferença? Vamos lá. Número 3, nos termos da jurisprudência, ou seja, decisões, né, de juízes desta Corte Superior, abre aspas, comete o crime de importunação sexual qualquer um que realize um ato libidinoso em relação a outra pessoa. Abre parênteses, com ou sem contato físico, mas visível e identificável, fecha parênteses, satisfazendo seu prazer sexual sem que haja concordância válida das partes envolvidas, abre aspas, supondo-se a anuência de adultos, fecha aspas, fecha parênteses, fecha aspas. Né? Então, aí depois ele conclui dizendo que, no número 4 aqui, ó, a ausência de violência ou grave ameaça na conduta do réu impõe a desclassificação de sua conduta para a figura prevista no artigo 215-A do Código Penal, que é aqui, ó, importunação, aqui, ó, importunação sexual, que nós lemos, né? Então, por exemplo, quando ele fala assim, ó, aqui, com ou sem contato físico, mas visível e identificável, tirar o órgão genital para fora e mostrar para a pessoa, isso é uma importunação sexual, né? Então, não precisa haver um contato, tá? Eu separei uma outra aqui para mostrar para vocês. Vamos descer um pouco. São várias, tá, gente? Ó,
vai embora. Essa daqui é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é uma decisão de junho de 2023, tá? Deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Crime de importunação sexual em contexto de violência doméstica. Exposição do órgão genital pelo tio à sobrinha, né? Então, vamos lá. O crime, número 1, o crime de importunação sexual não exige que o agente infrator tenha tido contato físico, ou que tenha se masturbado, ou ainda que tenha falado com a vítima no momento do ato, bastando para tanto a simples conduta de mostrar o seu órgão genital, que dentro do contexto fático narrado indica o prazer sentido pelo acusado na prática do referido proceder, configurado assim o tipo penal previsto no artigo 215-A do CP, do Código Penal. Vocês estão entendendo, né, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o pessoal tá falando, né, tá replicando, porque estupro, gente, se não houve violência ou grave ameaça, não é importunação sexual. Então, eu não sei se é uma forma da mídia ganhar mais views, né? Ganhar ali, aumentar o número, a quantidade de visualização, mais curtida, né? Mas não me parece que seja o caso de estupro, né? Até então, mas sim de uma importunação sexual. Porém, não sou eu que vou decidir, que vou julgar. Tudo são hipóteses, né? O objetivo aqui do vídeo não é incriminar ou julgar a conduta de nenhum dos envolvidos, né? Simplesmente trazer uma questão jurídica sobre aquilo que está sendo comentado. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de curtir e ativar as notificações. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.